prosa vai começar pro amigo do campo. A Embrapa tem novidade, Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal. Está no ar Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, ouvintes! Já estamos no ar com mais um Prosa Rural. Chegue mais perto do rádio, então, para não perder nada do que a Embrapa traz hoje para você. Em especial, porque vamos apresentar uma tecnologia muito importante para o saneamento básico na área rural e que tem muito a ver com a proteção do meio ambiente e com a sua saúde. Importantíssimo, eu diria. Afinal, o Brasil tem cerca de 31,2 milhões de habitantes morando na área rural e comunidades isoladas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, de 2015. Porém, desses, mais de 3 milhões não possuem banheiro e fazem suas necessidades fisiológicas ao ar livre. Estudos mostram que a falta de saneamento básico e acesso à água de boa qualidade tem relação direta com o número de internações hospitalares, devido a doenças como diarreia e hepatite, por exemplo. Mas uma tecnologia simples, de baixo custo, tem contribuído muito para mudar essa situação. É a Fossa Séptica Biodigestora, desenvolvida pela Embrapa Instrumentação, localizada em São Carlos, interior de São Paulo. E quem começa explicando pra gente como a Fossa Séptica Biodigestora funciona é o pesquisador da Embrapa, o Wilson Tadeu Lopes da Silva, doutor em Química. Vamos ouvi-lo. A Fossa Biodigestora é uma tecnologia como se fosse um pequeno biodigestor anaeróbio, onde o esgoto que sai do vaso sanitário é encaminhado diretamente para o sistema. O sistema é montado com pelo menos 3 caixas de 1.000 litros, são caixas d'água de fibra de vidro que a gente compra em loja de material de construção. E a ideia é que esse esgoto ele vai fermentando dentro dessas caixas de uma maneira natural e quando chega na última caixa a gente tem um líquido que pode ser inclusive reutilizado na agricultura, a água que está lá para reusar não somente a água, mas os nutrientes que estão ali presentes. Para que o sistema funcione um pouco melhor, a gente coloca uma vez por mês um pouco de fezes frescas de bovino que vão colocar micro-organismos que vão fazer com que o sistema funcione melhor. Se o sistema não tem cheiro, você consegue montar um sistema muito próximo da residência, que não vai ter problema de cheiro. Tem essa vantagem da questão do reuso do líquido tratado e um sistema padrão para até 5 pessoas, trabalha com 3 caixas de 1.000 litros, mas isso pode ser aumentado se caso houver mais pessoas morando nessa residência. Então, essa característica também de ser um sistema modular facilita. Para você ter uma ideia, ouvinte do Prosa, a tecnologia já beneficia mais de 54 mil pessoas em cerca de 250 municípios brasileiros nas 5 regiões do país. São quase 12 mil unidades instaladas em sítios, chácaras e até em áreas alagadas da Amazônia. Pois é, e em muitos municípios a tecnologia tem feito parte de programas para proteção e preservação de áreas ambientais e recuperação de mananciais Brasil afora. Vamos ouvir do pesquisador Wilson Tadeu o que ele tem a dizer sobre a importância de preservar a saúde das pessoas, mas também o local onde moram. Quando a gente está falando de saneamento básico, seja ele na cidade ou seja no campo, na roça, a gente está olhando as pessoas. É o fundamental a gente olhar a saúde das pessoas, porque o saneamento básico significa isso, a saúde para cada um de nós, porque a gente vai deixar de ter uma série de doenças que vão estar atreladas à água contaminada. Então, saneamento básico, antes de qualquer coisa, é saúde. Mas será que é importante a gente olhar só a saúde da pessoa ou é importante também a gente olhar a saúde do meio ambiente? A gente tem observado a importância cada vez maior de também preservar o meio ambiente. Então, a gente tem notado cada vez mais a inserção de projetos que inserem a questão do saneamento básico dentro de um projeto de preservação ambiental. Ou seja, a gente está olhando o meio ambiente, a qualidade da água, e a gente também vai olhar a questão da pessoa que está ali do lado, que está vendo tudo, e que muitas vezes fala, poxa vida, não, se tivesse alguma coisa aqui para preservar a minha nascente, seria bem melhor. E aí a gente vai preservar a nascente e também como um ganho, um bônus, é tão bacana você também aceitar um sistema de saneamento. Um outro exemplo de município que também adotou a Fossa Séptica Biodigestora é Campinas, interior de São Paulo.
Lá a tecnologia está fazendo parte do Programa de Saneamento Rural Sustentável, com instalação em área de proteção e recuperação de mananciais superficiais. E quem vai contar como tem sido essa experiência pra gente é o Geraldo Ribeiro de Andrade Neto. Ele é engenheiro ambiental da Prefeitura de Campinas e responsável pelas ações de incentivos ambientais nas áreas rurais do município. O município, desde 2018, possui convênio com a Embrapa São Carlos para transferência da tecnologia das fossas sépticas biodigestoras. O município já doou mais de 130 destes sistemas para tratamento de esgoto doméstico em domicílios rurais de Campinas. Estas doações ocorrem em áreas estratégicas de Campinas, como áreas de mananciais e unidades de conservação, como é o caso da APA de Campinas, que teve seu plano de manejo publicado em 2020, proibindo o uso de fossas negras e lançamento de esgoto direto no solo e na água. Portanto, o uso das fossas sépticas biodigestoras nestas regiões para tratamento do esgoto proveniente do vaso sanitário são fundamentais para a manutenção da qualidade da água e do solo, evitando assim a contaminação do lençol freático, que pode inclusive comprometer o uso dos poços caipiras e das minas d'água nestas regiões. Nós já falamos logo no começo do programa que a falta de saneamento básico traz uma série de transtornos para o meio ambiente e para a saúde humana. Vamos saber com o pesquisador Wilson Tadeu da Embrapa Instrumentação um pouco mais sobre esse assunto. A água contaminada pode trazer uma série de problemas, de ordem sanitária de doenças, que vão desde doenças graves, como uma leptospirose, uma hepatite, até doenças que podem ser consideradas menos problemáticas, como verminoses, mas que mesmo essas podem ser muito complicadas, porque imagina, é um bichinho que está dentro do nosso corpo que está tirando a nossa energia. Então, vamos tomar cuidado com isso. Muitas vezes as pessoas pensam que a questão de qualidade de água está relacionada com uma água suja, uma água turva. Essa, claro, ninguém vai querer querer beber, mas muitas vezes uma água contaminada, ela tem a mesma aparência de uma água limpa. Por quê? Porque a gente está falando de micro-organismos, de seres que a gente não consegue ver a olho nu, são muito pequenininhos. Então, essa questão do saneamento básico, muitas vezes para a população rural, ela também não é um assunto que é muito óbvio. Então, trabalhar com saneamento também tem um aspecto de sensibilização, de convencimento, e que é importante que seja levado em consideração. Como vocês estão percebendo, o sistema da fossa séptica biodigestora é muito eficiente. Além de evitar a contaminação do meio ambiente e doenças, a tecnologia gera adubo orgânico que o produtor pode usar para regar pés de frutas, por exemplo. Esse biofertilizante, que também é chamado de efluente, é rico em nutrientes, como explica o pesquisador Wilson Tadeu. Para muito agricultor, a questão do reuso do efluente é muito importante, porque tem dificuldade de acesso à água e nutrientes em muitos casos. Então, quando a gente fala de utilizar o líquido da fossa biodigestora tratado, ou do gerifiltrante tratado no solo, é muito importante para reutilizar não somente a água, mas os nutrientes. O Brasil ainda não tem norma para isso, então a gente segue normas internacionais que são trabalhadas por aí no mundo. A fossa biodigestora, ela tem nutrientes, tem nitrogênio, tem fósforo, potássio em quantidades não balanceadas. Também tem um pH relativamente alcalino que ajuda na correção de acidez de alguns solos, e a gente se aproveita disso então para utilizar o efluente não como fonte de água, mas como fonte de nutrientes. É tudo o que o produtor precisava. E observe que a eficiência do adubo foi comprovada cientificamente em experimentos de campo. Lá na Embrapa Instrumentação em São Carlos, a gente montou um experimento, por exemplo, comparando a produtividade de milho utilizando NPK comercial e outra, comparando todo o nitrogênio e parte do fósforo e potássio vindo do efluente da fossa e complementando com fósforo e potássio. E fizemos comparações com outras condições. O que a gente observa? Que quando a gente tem adubação NPK ou efluente, o nitrogênio, fósforo e potássio do efluente complementado com PK, que é esse caso aqui, a gente nota hoje já produtividades equivalentes e a qualidade do grão também é equivalente. Quando a gente trabalha só com efluentes, sem aplicação, sem complementação de fósforo e potássio, existe um ganho sensível comparado com se não aplicasse nada, mas não chega a ser a produtividade total daquela variedade. Isso pode ser importante, porque se algum agricultor tem dificuldade de acesso a fertilizantes, esse ganho já pode fazer uma diferença bastante grande. Mas atenção ao alerta do pesquisador. Ele orienta a não usar o adubo em hortaliças.
Mas a gente tem que alertar também um pouquinho que o efluente tratado pela fossa biodigestora tem um pouquinho de coliforme, também tem uma salinidade moderada. Isso limita a aplicação desse líquido, né? A gente não pode trabalhar, por exemplo, com aplicação em hortaliças, não pode trabalhar com adubação foliar, a gente não pode trabalhar com irrigação por aspersão, mas aplicando no solo, né, na forma de sulcos ou subsuperficial, esses coliformes que estão presentes ainda no líquido, eles vão morrer quando em contato com o solo, naquele ambiente, e com isso você tem segurança na aplicação. Então a gente recomenda essa fertirrigação com efluente da fossa para a produção de pomares, capineiras, na produção de banana, produção de plantas ornamentais, o milho lá que a gente mostrou para vocês. Então funciona com as condições que a gente recomenda. E ouçam só que bacana, o desenvolvimento da fossa séptica biodigestora gerou outras tecnologias também para ajudar o homem do campo a melhorar a sua qualidade de vida. Uma das tecnologias é o clorador Embrapa. Temos também o jardim filtrante. Ouça então o que diz o pesquisador Wilson Tadeu sobre o uso das tecnologias. Pois bem, gente, após a gente falar um pouco de tecnologias, vamos falar um pouquinho, alguns detalhes que a gente julga importantes, né, na instalação, no acompanhamento. A gente sempre fala que a tecnologia em si, seja fossa, clorador, jardim filtrante, ela é meio. Ela não resolve o problema. O problema não está resolvido simplesmente com a instalação. O fim do nosso trabalho é a melhoria de qualidade de vida das pessoas. E isso se dá com um processo, né, que é antes a gente tem que correr atrás de recursos, a parte das tecnologias em si, fazer mobilização social, tem sensibilização, né, capacitação, recursos, tem a parte da instalação em si, e aí depois disso ainda temos que pensar na parte de acompanhamento e gestão, né? Alguém ir lá olhar para ver se está funcionando direitinho, como é que as coisas estão acontecendo, se o agricultor tiver alguma dúvida, para quem que ele vai perguntar, se tiver que fazer uma manutenção, como é que isso vai ocorrer. Então, é um processo importante que deve ser constantemente avaliado. E vejam também que interessante, a fossa séptica biodigestora faz parte da política pública do Ministério das Cidades. Desde 2017, a tecnologia é definida como referência no Programa Nacional de Habitação Rural, o PNHR, integrante do programa Minha Casa Minha Vida. Pois é, os agricultores familiares e trabalhadores rurais podem receber subsídio para construção ou reforma de banheiro e instalações sanitárias, mas é preciso que o tratamento do esgoto gerado ocorra de acordo com um dos modelos definidos na Portaria 268, de 22 de março de 2021. E o pioneirismo da Embrapa Instrumentação no desenvolvimento de tecnologias para promover o saneamento básico na área rural levou o Centro de Pesquisa a contribuir com o Programa Saneamento Brasil Rural e Marco Legal do Saneamento, além de participar do Conselho Interministerial de Saneamento Básico, o CISB. E tem mais! As características demonstram forte contribuição da fossa séptica biodigestora com o objetivo de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas, ONU, os chamados ODS, parcerias e meios de implementação. Bem, minha gente, o assunto tá para lá de interessante, mas por hoje vamos ficando por aqui. Mas se você ficou interessado na fossa séptica biodigestora, visite a página da Embrapa. Anote aí o endereço: www.embrapa.br/tema-saneamento-básico-rural. Você vai encontrar todas as informações necessárias para montar a sua fossa séptica biodigestora modelo Embrapa. Se preferir, mande suas perguntas por escrito. Teremos o maior prazer em respondê-las. Para isso, você pode solicitar atendimento pela internet, acessando www.embrapa.br. No pé da página você vai encontrar o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. É só clicar e abrir o seu chamado. Grato pela companhia, pessoal. E até o próximo programa. Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Joana Silva. Edição, Nilo Falcão. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. Coordenação de produção, Eduardo Pinho.
Conteúdo Embrapa Instrumentação.